Já pensou você estar se perguntando, só eu nunca vi um milagre? Ou ainda numa viagem de trabalho e, como de costume, procura uma igreja para congregar e louvar a Deus? Mas você não conhece o lugar e se perde? A única pessoa que aparece para dar informação é um andarilho de rua sujo e barbudo. Sim, é assim que começa nosso testemunho de hoje. Se você crê no poder de Deus e que Ele cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes, fique até o fim desse testemunho. Ele vai tocar o seu coração e provar que Deus cuida dos seus escolhidos e que o dom da revelação ainda existe. Vem fortalecer sua fé comigo hoje. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, antes de continuar, já me ajuda a crescer essa corrente de fé e milagres. Como? Fácil. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também acredita que Deus ainda faz o impossível. E escreve aqui nos comentários: Deus cuida de mim e da minha casa. Vamos declarar juntos essa fé. Vamos ouvir? Deus seja sempre louvado. Então, graças a Deus também nesta noite, pelo perdão dos meus pecados, a coroa da vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for um filho firme e fé até o fim. Agradeço a Deus pela promessa do Espírito Santo, pela esposa e pelo lar de paz que Deus também tem me dado. Não trouxe saudação, mas levo a saudação desta Irmandade para a minha comum congregação Vila Carlina, com a santa paz de Deus. Amém. Mas rapidamente o Senhor colocou duas obras no meu coração para contar para a Irmandade. Eu agradeço a Deus, irmãos, que meu pai, um homem que Deus chamou debaixo de grande choro, de grande luta, uma prova muito grande, Deus chamou meu pai. Eu agradeço a Deus que um homem que não cria na palavra, não cria nesse Deus a qual nós servimos, não cria que Deus falava na boca de um homem, mas Deus também tem colocado meu pai no ministério de cooperador de jovens, foi cooperador de adulto também nesta obra também. Eu dou graças a Deus, irmãos, que assim que Deus colocou meu pai como cooperador de jovens, irmãos, tinha aproximadamente 2 anos que meu pai já estava nesse ministério. Nós estávamos um dia dentro da nossa casa, irmãos, e meu pai tínhamos chegado do culto, e meu pai disse para minha mãe depois da janta: eu vejo todos os cooperadores de jovens testemunhar que tem uma obra para contar, tem um milagre para contar. Eu não tenho uma obra para contar que Deus fez no meio da mocidade. Minha mãe, tomada pelo Espírito Santo, disse: homem de pouca fé, olha o que Deus já fez na tua vida, do mundo que Ele te tirou, e você ainda diz que Deus não está na tua vida. Irmãos, naquela hora minha mãe, tomada pelo Senhor, disse: vai amanhã para a reunião de jovens, Deus vai dar um sinal de que está na tua vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que fomos para aquela reunião de jovens, não vimos nada, irmãos, ainda no momento, mas de repente, irmãos, quando chegou no momento da palavra, irmãos, levantou um menino, irmão, por volta de 7 a 8 anos de idade, e levantou e disse: irmão Carlinho, Deus me revelou a palavra. Meu pai olhou para aquele menino, ainda pequeno, e falou: filho, certeza? O menino olhou para o meu pai e disse: certeza, irmão, Deus me revelou a palavra. Meu pai olhou para ele e falou: então sobe aqui em cima. Colocamos ele na cadeira, ainda menino muito pequeno. Irmãos, eu agradeço a Deus que aquele menino, irmãos, pregou Salmos 23, eu sou teu pastor e nada te faltará. A boca de Deus falava naquele menino, irmãos. Estávamos em mais ou menos uns 30 dentro daquela igreja, mas, irmãos, parecia que nós estávamos em 500, de tanta glória que Deus visitava aquela mocidade. Eu agradeço a Deus que no momento da palavra, Deus ia tomando ele, irmãos, ele virou para o meu pai lá embaixo e disse: irmão Carlinho, Deus me manda anunciar por irmão, ainda ontem sentado em volta da mesa da tua casa, o irmão dizia para tua esposa: eu vejo todos os cooperadores de jovens testemunhar que tem uma obra para contar, um milagre. Eu não tenho uma obra que Deus fez comigo, mas o Deus que prega e profetiza na minha boca, Ele manda te anunciar que o mesmo anjo que está aqui dentro, ele manda te anunciar que ele vai fazer um milagre aqui dentro no caminho de volta para tua casa, mas ele vai dar um sinal de que ele está dentro do teu ministério, está na tua vida, ele está no meio da tua parentela. Irmão, encerrou aquela palavra, não vimos nada ainda, não vimos o Senhor operar nenhum milagre, e fomos saudando uns aos outros, irmãos, e fomos embora. Nós, irmãos, morávamos ali, irmãos, perto daquela localidade, as ruas ainda eram de terra, como aqui no Paialzinho, uma mocidade muito simples, irmãos, uma mocidade muito amorosa. Irmãos, eu dou graças a Deus que nós estávamos indo embora, e lá na frente, irmãos, nós vimos um menino indo correndo. Aquele menino era o Dedé, irmãos. A família daquele menino tinha mudado, fazia mais ou menos 1 mês e meio, não tínhamos ido fazer uma visita para aquela família ainda, mas lá na frente nós vimos aquele menino indo correndo, brincando, e de repente, irmãos, quando nós vimos aquele menino correndo, brincando,
brincando, começou a mexer com alguns animais que estavam no canto da rua, e um daqueles animais veio dar um coice naquela criança, e ele voou no meio da rua, irmãos. Quando caiu desfalecido, meu pai correu junto com a mocidade, caiu de joelho no meio da rua, pegou aquela criança desfalecida no colo e disse: Senhor, eu te pedi uma obra, eu te pedi um milagre, aonde está a tua palavra que tu disse que ia fazer uma obra? Olha essa criança agora no meu colo desfalecida, onde está a tua palavra que tu disse que ia aparecer? Naquela hora, irmãos, o Dedé deu um pulo do colo do meu pai e disse: irmão Carlinho, pode me deixar aqui no chão porque eu já estou bem. Naquela hora meu pai deixou aquele menino no chão, mas sem entender, a mocidade começou a manifestar. Quem tinha glória dava glória a Deus, quem tinha promessa manifestava. Os vizinhos começaram a sair para fora e começou a gritar: os crentes estão ficando loucos, os crentes estão tudo gritando no meio da rua. Meu pai ainda de joelho puxou um auxiliar de jovens de canto e disse: filho, o que está acontecendo que Deus está visitando vocês dessa forma no meio da rua? Aquele auxiliar de jovens com lágrimas nos olhos olhou para o meu pai e disse: irmão Carlinho, você não está vendo a obra que Deus acabou de fazer? O Dedé era mudo e surdo, acabou de falar: me põe no chão porque eu já estou bem. Naquela hora o Dedé veio, colocou as mãos na cabeça do meu pai, Deus batizou meu pai com a promessa do Espírito Santo no meio da rua. E eu estou aqui dizendo que Deus opera milagre na vida daquele que crê e guarda a palavra e o fiel mandamento no coração. Eu dou graças a Deus rapidamente, irmãos. Ainda este ano Deus tem preparado uma obra, feito uma obra muito bonita na nossa vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu trabalho viajando, Deus abriu uma portão na minha vida. Eu agradeço a Deus que eu fui para o estado de Goiás, desci, irmão, naquele estado. Eu aluguei um carro, irmãos, fui a 300 e poucos quilômetros para longe da capital. E eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu peguei aquele veículo, fui, atendi o meu cliente naquela cidade, irmãos, e quando eu terminei de atender aquele cliente, eu fui para um hotel, liguei para minha esposa e falei: eu não trouxe Bíblia, inário, esqueci tudo, mas eu estou com o terno, procuro um endereço aqui onde eu estou de alguma igreja para me congregar. Ela falou: só tem uma igreja e o culto é hoje. Eu falei: passa o endereço. Peguei o endereço, irmãos, e coloquei no GPS do celular e fui congregar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu estava indo congregar naquela localidade, estava marcando que em 20 minutos eu estaria em frente à igreja, e quando deu 20 minutos, irmãos, que deixou na localidade, eu parei em frente, não era uma igreja, não tinha nada, eu estava num lugar deserto, ermo, não conhecia ninguém. Eu falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, onde está a tua igreja? Eu comecei a rodar pela vizinhança, irmão, certo é, eu me perdi, já não conseguia voltar nem para a igreja e nem voltar para o hotel. Eu falei: Senhor Jesus, e agora? Eu estou longe da minha cidade e da minha terra, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Eu falei: eu vou parar o carro, a próxima pessoa que passar eu pergunto como faz para voltar para o centro da cidade, está tudo certo. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus que eu parei o carro, de repente virou a esquina um homem com uma touca na cabeça, a barba comprida, a blusa suja, glória ao nome do Senhor. Eu falei: por favor, como que eu faço para voltar para o centro da cidade? Aquele homem com a cara muito feia olhou para mim: para onde você está indo? Eu falei: estou indo para um hotel no centro da cidade. Ele olhou de novo: para onde você está indo? Eu falei: eu estou indo para o centro da cidade, no hotel, já te disse. Ele falou: de terno, gravata, você parece crente, para onde você está indo? Eu falei: eu estava indo para a igreja. Que igreja você estava indo? Eu estava indo na Congregação Cristã do Brasil, é uma cinza. Eu falei: isso. Ele veio perto do carro, falou: abre a porta do carro. Eu falei: não, eu vou voltar para o hotel, está tudo certo. Ele falou: abre a porta do carro. Eu falei: não, eu vou voltar para o hotel. Ele colocou a mão por dentro, abriu a maçaneta do carro, entrou dentro do carro, sentou no banco, fechou a cara, irmãos, cruzou os braços e falou: segue em frente. Eu falei: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, eu não conheço ninguém, quem que é esse homem que está do meu lado? Irmãos, eu não ouvi a voz de Deus, eu comecei a sentir uma aflição, e o Senhor Jesus não falava comigo, irmãos, e eu comecei a lhe clamar a Deus. Falei: Senhor, o que tu vai fazer aqui? Eu falava para ele: onde eu vou agora? Vir aqui, entra aqui, segue reto. E ele ia falando, ele olhava para mim com cara feia, olhava para o banco de trás com cara feia, e num determinado momento eu clamei ao Senhor. O Senhor falou assim: meu servo, acalme-se, porque eu estou dentro do carro, eu vou fazer uma obra que você nem imagina. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento o Senhor visitou meu coração e falou assim: anuncia somente duas coisas para este homem, anuncia para ele, é simples, mas anuncia para ele que eu ainda amo ele e que o nome dele ainda está escrito no livro da vida. Eu falei: Senhor, eu não vou anunciar nada, eu nem conheço esse homem, eu não sei o que ele tem por baixo da blusa, quem sou eu para falar alguma coisa para esse homem? O Senhor me visitou e falou: anuncia para ele que eu ainda amo ele, que o nome dele está escrito no livro da vida. Irmãos, eu falei para aquele homem: olha, você sabe que eu sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil, assim, contei tudo para ele. Falei: o Senhor que me visita e que me chamou, ele mandou te anunciar que ele ainda te ama e que teu nome ainda está escrito no livro da vida. Aquele homem descruzou os braços,
puxou o freio de mão do carro, parou o carro bruscamente e falou para mim assim: segue reto, você vai encontrar a tua igreja. Abriu a porta do carro, saiu correndo com a cara fechada. Eu falei: Senhor, acho que tu falou isso para despistar este homem. Segui o carro, irmãos, ainda atemorizado, tremendo. Parei o carro em frente à igreja, entrei para a casa de oração. Irmão, já estava no terceiro hino. Eu agradeço a Deus que quando eu entrei, irmãos, eu comecei a agradecer a Deus por Deus ter me livrado daquele livramento. E eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu levantei para agradecer a Deus, da forma que eu estou agradecendo a Deus aqui, eu agradeci a Deus, contei algumas obras, levei saudação. E no momento que eu levei saudação, eu ia contando para a igreja a aflição que eu tinha passado quando eu estava vindo para o culto. Mas no momento que eu ia contando para a igreja, quem aparece no fundo, no átrio da igreja? Um homem com a touca na cabeça, a barba comprida e a blusa toda suja. Lavadaria. Naquela hora eu falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. E Deus falava no meu coração: eu vou fazer uma obra que você não imagina. Eu clamei a Deus e falei, encerrei o testemunho na hora, sentei no banco lateral. E na hora que eu sentei, irmãos, aquele homem veio vindo no corredor. Cada passo que ele ia dando eu tremia mais ainda. Mas de repente, quando eu levantei a cabeça, aquele homem estava parado em frente à testemunhança. Aquele momento, aquele homem falou: Deus seja louvado. O cooperador falou: servem com amém. Todo mundo falou amém. E aquele homem falou assim: eu agradeço a Deus nesta noite, porque faz 14 anos que Deus me chamou na graça. Há 12 anos atrás, Deus levou minha esposa num acidente de carro. E a partir daquele momento eu me revoltei contra o Senhor. Eu blasfemei contra o Espírito Santo e disse: o céu não é real, Deus não existe. Porque se existisse, cumpriria a tua palavra, que eu ia reunir o sono justo junto com ela. Olha onde a minha esposa está agora. Ela faleceu, eu blasfemei, eu nunca mais acreditei. Eu sou aposentado, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu salário, mas eu virei andarilho há 12 anos atrás. E faz uma semana que eu estou tentando me matar e não consigo. E hoje eu falei com o Senhor, falei: Senhor, se tu ainda me ama e meu nome está escrito no livro da vida, que pare algum irmão, se outra localidade anuncie que tu ainda me ama e que meu nome está escrito no livro da vida. E hoje Deus anunciou isso para mim. E eu estou nesta igreja dizendo que Deus ainda me ama. E eu estou aqui dizendo que Deus fez esta obra. E naquela hora Deus visitou meu coração e disse: eu sou, não sou teu Deus. Esse é o Deus que você serve. Irmãos, eu estou sentindo o Senhor dentro do meu coração. E o Senhor falou dentro do meu coração aqui: aquilo que você não imagina, Deus fará na tua vida ainda hoje. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. E se você ficou comigo até agora, não vai embora sem deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo: eu creio em milagres. Se ainda não fez, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse lindo testemunho com alguém que você ama. Porque a fé precisa ser espalhada. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo milagre.